Oi, gente, paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem gerado no meu espírito com você hoje. E eu quero começar esse vídeo te pedindo, não dê esmola. Você já saiu na rua e já viu aquelas placas pedindo para que você não dê esmola? Com certeza elas estão lá para que, de alguma maneira, você não incentive essas pessoas a continuarem na rua, a continuarem nas condições na qual elas já estão. E eu quero trazer isso para o mundo espiritual. Quero falar sobre mendigo espiritual. Você conhece algum? Mendigo espiritual nada tem a ver com quanto você tem de dinheiro, como você se veste, por isso entenda no espírito, amém? Mendigo espiritual, querido, é aquela pessoa que, quando ela se coloca nessa posição, ela adentra a igreja e ela espera que a igreja, que é pessoas, a igreja nada mais é do que pessoas, também com carências, também com limitações, com problemas. Mas quando eu me coloco na posição de mendigo espiritual, eu adentro num lugar como esse, esperando que a igreja supra todas as minhas necessidades, todas as minhas carências, as minhas frustrações. Eu começo a transferir para o outro toda a responsabilidade de mudar a minha vida. O mendigo espiritual é aquele que adentra na igreja e ele coloca no pastor, no líder, no membro, todas as suas expectativas. Então ele quer que o pastor tenha a obrigação de saber como ele está, se está bem, se está mal, se está doente. Ele quer que o pastor esteja com ele, esteja na casa dele, almoce, jante. Ele começa a se tornar dependente das pessoas, porque ele quer que alguém supra as suas necessidades. Esse é o mendigo espiritual. O mendigo espiritual é aquele que ouve a palavra do Senhor, querido. Ele se depara com uma verdade, porque a própria palavra diz que o que nos liberta não é a igreja tal, nem a irmã tal. Não, querido. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quando eu estou na posição de mendigo espiritual, então eu ouço essa verdade, mas ela não serve para mim. Eu quero então que o pastor ore pela minha vida, faça campanha por mim, e o pastor deve fazer isso. Mas nem ele mesmo faz. Porque o mendigo espiritual é aquela pessoa que fica sempre esperando que o outro faça aquilo que muitas vezes é responsabilidade dele mesmo fazer. Então ele só se alimenta, querido, se alguém der comida para ele. E nesse caso, o alimento seria a palavra do Senhor. E aí tem um grande outro problema que se chama quem dá esmola. Você já deu esmola para alguém? Se você já deu, certamente essa pessoa voltou na sua casa. Porque todas as vezes que eu dou esmola, eu gero um dependente. Todo mendigo espiritual é dependente. E aí o grande problema está, querido, na questão de dar esmola, é que quem dá esmola é tão carente quanto o mendigo espiritual. O fato de eu dar esmola, querido, a dependência do outro por mim, alimenta o meu ego, a minha vaidade, eu me sinto útil, eu sou muito espiritual, as pessoas precisam muito de mim e eu começo a gerar dependentes. Sabe o que é muito fácil de acontecer? Pessoas adentrarem na igreja e como mendigos espirituais e não encontrarem tudo o que quer, o pastor não viver na sua casa, não sair com ele, não jantar com ele, não saber se ele está bem, se está mal. E o que as pessoas fazem? Saem, vão para outros lugares. E certamente vão para lugares onde há pessoas para dar esmola. Há pessoas que vão suprir as suas carências, o seu ego ferido. Só que, querido, carência é uma doença. Carência não é para ser suprida, carência é para ser curada. Eu já tive sérios problemas com carência e eu entendi quando Deus me confrontou, quando Deus me chamou para perto dele, que não era para suprir, que a minha mãe, meu marido, meu filho não iriam suprir minha carência, porque a carência ela precisa de cura. Só que como a cura, querido, se o mendigo espiritual está doente, mas quem fica dando esmola para ele é tão doente quanto? A palavra do Senhor diz que não há como um cego conduzir outro cego. Então nós precisamos saber aonde nós estamos nos refugiando. Tanto quando eu sou mendigo espiritual, quando eu me coloco como mendigo espiritual, quanto quando eu sou aquele que doa a esmola. Aí eu te chamo, querido, para uma observação. Quem é o nosso mestre? O nosso mestre se chama Jesus. É os passos dele que nós devemos seguir. Jesus chegou diante de um paralítico e falou: você quer ser curado? Quando aquele homem disse sim, Jesus falou: então levanta e anda. E eu te pergunto, quanto tempo mesmo Jesus continuou com esse paralítico, ajudando ele a dar os primeiros passos? Jesus não ficou.
Jesus entendia que assim como aquele homem, muitos outros paralíticos, muitos outros cegos, muitas mulheres do fluxo de sangue, muitas filhas de Jairo estavam desesperados à espera do Cristo. Jesus já tinha liberado a palavra e o Senhor entendia que agora bastava um posicionamento daquele homem de levantar e andar. Jesus nos ensina com isso, me ensina pelo menos com isso, querido, a não dar esmola. Muito pelo contrário, a levar as pessoas para um posicionamento. Quem quer cura precisa se posicionar. Então, é os passos de Jesus que nós temos que seguir. Quando Jesus falou isso para aquele homem, ele nos ensina a emancipar. O Senhor não nos gerou para gerar dependentes que vão ficar alimentando a nossa vaidade, o nosso ego. Nem muito menos te gerou para ser um mendigo, querido, que toda hora alguém precisa ficar te bajulando. Não foi para isso. Jesus nos gerou para que, assim como Ele falou na sua palavra, aqueles que creem em mim farão as obras que eu fiz e obras ainda maiores. O Senhor nos gerou para emancipar. Hoje, querido, quando eu olho um jovem, eu penso lá na frente que ele fará as obras que eu faço, mas obras ainda maiores, porque nós geramos pessoas para emancipar, para que elas façam muito melhor do que nós fizemos. Então, querido, sai da posição de mendigo espiritual. Eu não sei qual foi o abandono, a rejeição, o problema que te colocou nessa posição, mas eu quero te dizer, querido, que enquanto você procurar alguém que te dê esmola, você não vai ser curado. Quanto a você que tem uma posição de liderança, que tem um título, para de dar esmola, querido. Você não está curando ninguém, você está deixando as pessoas enfermas, porque a cura ela só vem diante de um posicionamento. Quando a mulher do fluxo de sangue queria ser curada, ela enfrentou a multidão e tocou na orla de Jesus. Havia um posicionamento da parte dela. Quem quer ser curado precisa de posicionamento. Então, eu e você precisamos sair da posição de mendigo, parar de dar esmola e nos colocarmos como homens e mulheres de Deus, como filhos do Abba Pai, porque é isso que eu e você somos, em nome de Jesus. Amém?